Oi, tudo bom com vocês? Nós vamos fazer uma aula de reorganização facial com a Carol. A gente fez sábado passado, lembram? Vocês gostaram? Devem ter gostado porque voltaram, né? Quem tá aqui pela segunda vez? Deixa eu ver se ela chegou. Oi, Madalena. Carol, entra aí. Ah, chegou. Oi, Carol. Eu vou ligar o ar porque tá muito quente aqui pra mim. Tô suando aqui por conta da. Vai explicando para as pessoas. A Carol é fonoaudióloga e ela vai explicar para vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar um pouco da organização da musculatura facial. Na última live do último sábado, ficaram algumas dúvidas em relação a algumas rugas, né? Por que a ruga na testa aparece? O que a gente pode fazer para melhorar? Pés de galinha, bigode chinês, rugas de marionete, flacidez no pescoço. Então, hoje ferramentas. Essa barra aqui nessa região. A gente vai explicar por que acontece, porque assim, malhar a musculatura do rosto é tão importante quanto malhar do corpo, mas a gente está falando de músculos completamente diferentes, né? No corpo, eu tenho músculo que sai do osso e se insere no osso. Então, eu estou trabalhando com pontos fixos, diferente da musculatura do rosto. O rosto tem músculo que se insere na pele. Por isso que vinca, né? O rosto, ele tá aqui para mostrar as nossas emoções. Então, a abordagem precisa ser diferente. Porque são músculos pequenininhos e a gente já utiliza esses músculos o tempo inteiro. Então, assim, não adianta nada a gente ficar 30 minutos na frente do espelho fazendo um monte de movimento e usar essa musculatura sem consciência no dia a dia. Uma vez eu recebi uma paciente, ela tinha um problema na laringe, um câncer de laringe. Ela estava fazendo um tratamento com otorrino e o otorrino encaminhou para fono. Ela tinha muita tensão nessa musculatura aqui. Aí não melhorava de jeito nenhum, o nódulo continuava lá. Aí ficaram sabendo que eu trabalhava com física quântica, encaminharam para mim. Aí eu entrei com um monte de recurso da física quântica. O trabalho que a fono antiga estava fazendo estava maravilhoso, mas ela não melhorava. Aí um dia desceu uma luz assim para mim, eu falei assim: aonde você trabalha? Me manda, deixa eu ver uma foto do local que você trabalha. Era uma mesa em L e tinha uma colega que trabalhava do lado. Então ela ficava aqui, né, de frente para o computador, só que fazia isso daqui, ó, para conversar com a colega. Então, o que acontecia? Uma prega vocal segurava e a outra vinha com força, ocasionando esse nódulo. Então, a gente poderia ficar ali horas fazendo exercício maravilhoso, mas ela passava ali no mínimo umas 5 horas direto, exatamente fazendo nessa posição. Então, você sabe, Carol, que às vezes quando eu tô assim no teatro, acontece muito da gente se machucar durante uma temporada inteira, assim, você fica 1 ano em cartaz com um hematoma num lugar onde você nunca teve, e aí é difícil você, como personagem, perceber uma coisa que você está fazendo automaticamente, com emoção e tudo. Então, eu não conseguia ser 2 pessoas, eu não conseguia ser a Maitê e o personagem ao mesmo tempo, para saber onde que eu estava me machucando. Era muito difícil de descobrir qual era aquele lugar em que eu estava com aquele vício de me bater sem perceber, sem sentir dor, sem sentir nada. Mas eu estava fazendo aquele negócio diariamente e aquilo estava gerando uma série de problemas. Não só hematomas, tive problemas em todos os lugares por conta justamente desses vícios. Imagino. Bom, então, gente, ó, a gente vai falar de cada parte. No final eu vou passar um lifting facial, que é uma estratégia, assim, exercícios para a gente fazer trabalhando todas as partes, mas eu vou começar falando de cada parte, eu explico por que acontece e a gente faz um exercício, combinado? Mas fala para que serve também, Carol, porque senão fica muito blá, 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 e as pessoas querem saber qual vai ser o resultado daquele negócio se elas praticarem aquilo com uma certa persistência, né? Porque não adianta você fazer hoje, depois nunca mais. E eu acho que se houve alguma coisa que ficou faltando na nossa live, aquele nosso encontro de sábado passado, que aliás está lá no meu canal do YouTube, se vocês quiserem,
vocês vão lá, vocês olham para ver o que foi dado ali, foi que talvez a gente não tenha interagido com as perguntas. Então, quando a gente acabar de fazer os exercícios, a gente vai fazer bastante exercício, vai falar pouco, e depois a gente pode interagir um pouquinho com esses comentários que estão chegando e com as dúvidas que ficarem. Tá bom? Aí pediram se consegue tirar o comentário enquanto a gente faz e depois... Tá bom, eu vou tirar os comentários, depois a gente volta, tá? Gente, porque o comentário, ele às vezes, ele atrapalha um pouco o sinal, porque fica mais carregado e aí as pessoas escutam menos bem. Tá. Então vamos lá, ó. O rosto tá lavadinho, tá, gente? Não precisa de óleo nenhum hoje, as manobras que a gente vai fazer aqui, a gente vai passar por algumas fases. Eu vou falar um pouquinho só de aumentar a nossa telomerase. Vou usar só um gel quântico, que é para aumentar os telômeros. Quem quiser entender mais dessa teoria, de alguns exercícios que a gente faz por aqui, porque o segredo tá em dar energia para o cromossomo. Então, quando a gente estiver fazendo as manobras, tem essa parte muscular, que a gente vai trabalhando com posicionamento, mas também tem essa parte para a gente aumentar a telomerase, né? Tem esse livro aqui. Não dá para ver, porque ele fica ao contrário. Tá aparecendo ao contrário. Fala o nome. O segredo está nos telômeros, né? O telômero é o finalzinho ali do cromossomo. Dependendo da maneira que a gente utiliza a nossa energia vital, o telômero vai diminuindo ou aumentando. Então, a diferença principal, por que uma pessoa, vamos colocar assim, uma mulher de 60 anos tem uma pele bonita e viçosa e uma mulher de 60 anos está com uma pele muito acabada, o segredo principal está lá no processo de telomerase. A maneira como ela interpreta, a maneira como ela se toca, a maneira como ela leva a vida. Né? A gente está aqui, gente, para falar de beleza, sim, para aumentar o seu padrão vibracional. Quando a gente cuida do nosso universo, a gente contribui para cuidar do universo como um todo. Então, eu acho fundamental, nesse tempo que a gente está passando, a gente se cuidar e olhar para as nossas rugas com todo carinho. Vamos começar, então, pela ruga aqui na testa, né? Uma pessoa que fica fazendo muito assim, pode ser porque ela tem um palpebral flácido. O organismo é inteligente. Então, para defender a gente, ele fica fazendo isso. Só que isso aqui não é exercício bom, porque eu vou vincar a pele. Então, se vocês verem alguém na internet mandando fazer assim, para fazer esse exercício, tá errado, tá? Qual que é a maneira certa? Eu posso posicionar a mão aqui, que a pele nunca pode ser dobrada. Solta o ombro, relaxa totalmente, faz uma inspiração completa, inspira pelo nariz, joga o ar lá no abdômen, barriga cresce, solta. E aí você vai responder, ó, fazendo uma cara de assustada. A gente vai fazer uma isometria com essa musculatura aqui, para manter esse músculo lá em cima, para evitar de ficar fazendo isso no dia a dia, tá? Isso, conta até 8. Posso olhar para cima, né, Carol? Pode. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa, tá? Isso eu falei de uma causa. Outra causa, inflamação aqui, ó. Esse músculo occipito frontal, ele vem até aqui. Então, quando eu fico muito tensa, distante do momento presente, essa região aqui, ela fica muito tensionada. Então, um ponto-chave, soltar, ó, bem aqui na base, ó, solta o músculo aqui atrás para melhorar aqui. Os japoneses fazem muito isso. Solta aqui. Tem um pontinho... soltando com o dedão, né? Isso, vai massageando com o dedão. Aqui vale colocar compressa fria nessa região, é extremamente importante para soltar, para aliviar as rugas aqui da testa. Fria? Não é quentinha, não? Na cabeça, não. Aqui no ombro, para baixo, eu gosto quentinha. Na cervical. Ah, tá. Na cabeça, frio. É sempre frio, tá? Tá. Ajuda. Então, nessa parte aqui de baixo da cabeça, a gente bota água, bota gelo. Isso. Bota compressa. Gelo aqui. Esse músculo aqui, ó, é o temporal. É o segundo músculo responsável pela mastigação. Então, sabe quando alguém mastiga e isso aqui mexe muito? Muita tensão aqui dá
ruga aqui na testa. Então, isso aqui, ó, é extremamente importante a gente manter isso aqui soltinho. Tem uma técnica japonesa de rejuvenescimento que eles não encostam no rosto. Eles trabalham só aqui no crânio para soltar essa musculatura principal aqui, né? Você faz todos os exercícios daqui, faz os movimentos. Então, por exemplo, puxa para trás e para cima, para trás e para cima. Ó, isso daqui é maravilhoso para soltar. Aí melhora tanto as rugas na testa quanto os pés de Eu galinha. prendo, né? Prendo a pele aqui, empurro e subo. Não é isso? Pra Prendo cima. e subo. Isso. Ó, é para lá e sobe. Ela já faz um L. Isso. Um L ao contrário, né? Ó, puxo para lá e subo. Puxo para cá, subo. Tá? Rugas aqui, né, ao redor dos olhos. Semana passada, uma paciente até me chamou a atenção, a Elisa Marcolini, porque eu falei que essa região aqui estava relacionada ao rim e eu esqueci de falar que é do pâncreas. Então é rim e pâncreas, tá? O pâncreas aqui em cima. Tá. É da live que a gente fez semana passada. Então, eu tenho que prestar atenção por que essas rugas aqui acontecem. Cada pessoa tem um motivo. Então, tem gente que ri com o olho, fica pressionando aqui o tempo inteiro. Só de eu sorrir, automaticamente já vai marcar um pouco. Por isso que é importante manter a pele hidratada, tá? Vai marcar. E tudo bem, né? O problema é quando a pessoa aperta vai sorrir e aperta muito essa região. Então vai ficar muito acentuado isso aqui. Então é importante alongar, sempre primeiro alongar, que foi os exercícios que a gente fez na semana passada, né? Para tirar as tensões. É Ter assim. ação, né? Tem os adesivos para ter um efeito preenchedor. Quem aperta aqui precisa condicionar essa musculatura, se perceber fazendo isso, e alguns exercícios podem soltar. Então, ó, se eu vier com a mão tesoura, começo aqui no cantinho, ó, e puxo pra cá, ó, soltando. Coordena com a respiração, inspira e solta. Uma respiração completa, solta os ombros. Tá? Uma outra variação, perfeito. Relaxa, relaxa pescoço. Eu posso pegar dois dedos assim e ó, começar aqui dentro e jogar para cá e para cima, ó. Bem aqui de dentro, ó. Lateral, subir aqui pro meu temporal. Lateral, subir pro temporal. Lateral, subir pro temporal. Então Ó, aqui eu estou mexendo com pâncreas. aqui pâncreas. Aqui é pâncreas, aqui é rim. Gente, quem tá fazendo com a gente, tira uma foto do rosto antes e depois tira outra foto quando acabar as manobras para você ver como que dá uma diferença no rosto na hora, tá? Então, lateral e eu subo. Não, subo. E a pressão não é demais também, né? Um pouco só, né? Você tem que se... Tá? Não é uma pressão igual a drenagem linfática, que a pressão é muito levinha, mas também não faz tanta força, porque são músculos Tá. pequenininhos. Ou assim, né? Para sentir a diferença. Tá? E eu posso trazer, ó, isso aqui para baixo também. Eu começo aqui na asa do nariz, ó, e vou posicionando tudo para cá, ó. Vou subindo. Ó, Essa é para o 2, rim. 3. Essa aqui a gente está trabalhando, aqui é a energia do rim, que está relacionada aos medos, né? Então, a gente está fazendo manobra diferente da semana passada. Semana passada a gente alongou a fibra. Agora eu estou posicionando a fibra. Você está mexendo não na pele, no músculo, né? Musculatura. Isso. Posiciono tudo para cá. Aqui, o que acontece? No dia a dia,
quando a gente é criança, a gente faz um monte de movimento que a gente vai deixando de fazer. Por isso que vamos trabalhar hoje aqui com alguns movimentos fisiológicos, né? A gente vai... esse músculo aqui, ó, é o zigomático maior. É ele que levanta a bochecha, tá? Ó, quando eu faço assim, ele que levanta isso daqui. No dia a dia, quando a gente vai, né, a maneira como a gente vai utilizando a musculatura para comer, a gente passa em média 1 hora por dia mastigando, vamos fazer. 1 hora por dia mastigando, a gente vai utilizando, colocando todo o trabalho aqui para o masseter. Então, quando o masseter fica muito tenso e ele fica fazendo o trabalho sozinho, aí o que acontece? Esse aqui trabalha demais, esse aqui fica preguiçoso, ele vai deixando de trabalhar. Ele vai caindo, e aí é o principal motivo dessa ruga aqui, né, do bigode chinês aparecer. Então, na semana passada a gente alongou por dentro, tirou as tensões, que é super importante tirar a tensão. Vocês olhem lá no canal, ó, a gente enfiou o dedo lá dentro, a mão limpinha, né? Agora tá todo mundo com a mão ultra limpa, você limpa antes de fazer exercício. Enfia lá dentro e puxa, mas tá lá para você olhar. Exatamente, precisa soltar antes de fortalecer, tá? É importante seguir essa sequência para não colocar tensão, porque senão eu vou tentar fazer força e aí vou jogar tensão e aí vai atrapalhar o ganho do tônus, tá? Então eu preciso trabalhar esse músculo aqui e um outro músculo que é super importante, que é o bucinador. O bucinador é o que faz a sucção, é esse aqui, ó. E aí, o que acontece, né? Fazendo uma relação aí de duas rugas. Código de barra e bigode chinês. Se eu tenho uma desorganização dos meus músculos, coloco a tensão aqui, eu vou pôr tensão aqui. Então, quando eu tiro a tensão daqui, automaticamente eu tiro daqui. Quando eu boto força aqui, eu vou tirando, aprendendo a tirar daqui, tirar daqui. Por exemplo, quando eu tomo água, sugando, né, uma garrafinha, eu vou... Viu que então é o bucinador, ele tá bem aqui, ó, ele fica por dentro e por fora fica o risório, porque a função do risório é puxar os cantinhos da boca para as laterais, em direção à orelha, né? Quando eu sorrio, é o risório que puxa para cá. Quando eu faço o movimento de sucção, quem faz esse movimento é o bucinador. Ele que é o responsável na hora da mastigação. Quando eu tô comendo um alimento, se o meu bucinador tá fraquinho, cai comida aqui no vestíbulo. Aí a gente faz assim, ó, no paciente, vê um monte de comida aqui, ó. Isso é muito comum. Pessoa com uma idade mais avançada, a musculatura vai perdendo tônus e aí ela vai mastigar muito mal. Então a mastigação é uma oportunidade assim maravilhosa para a gente trabalhar essa musculatura, para eu ter consciência que eu estou usando meu zigomático, que eu estou usando o meu bucinador. Né? Como é que faz, então? Só faz um teste para saber como que tá o bucinador. Todo mundo, depois, quando acabar a live, vai almoçar, mastiga um pouquinho o alimento e depois que engoliu, vai no espelho, arrasta aqui a bochecha e olha se tem comida. E sobrou. Aqui. Se tiver comida aqui, é porque o bucinador não está eficiente. E aí o exercitador facial vai ajudar muito, porque vai fortalecer esse músculo. Então a gente vai usar o exercício pontualmente para colocar na função. Tá? Super importante, gente, cada pessoa quando vai fazer o exercício faz de um jeito. Tá? É muito comum acontecerem várias adaptações. Então a pessoa coloca na boca, ela faz coisa ali, malabarismo, que, assim, é difícil. Então, assim, eu recomendo que você procure um fonoaudiólogo, use com a ajuda de um profissional para ele avaliar como que é o seu rosto. Então, aqui, a gente está fazendo para o rosto da Maitê. Então, tem gente que tem um rosto mais comprido, tem gente que tem um rosto mais largo, tem gente que põe muita atenção, tem assimetria, tem que ver como que tá a arcada dentária. Mas então não é melhor fazer sem isso aqui? Porque nem todo mundo tem esse aparelhinho, né? Então, a gente pode fazer o exercício sem o aparelhinho também. Pode fazer com o aparelhinho? Tá. Vamos fazer só para a gente pontuar algumas coisas que são importantes no aparelhinho. Tá. Que eu acho. E aí depois a gente dá outro também para quem não tem aparelhinho. Que é para quem não tem aparelhinho. Tá. Então, a gente vai usar uma rolha para aumentar a amplitude. Ai, não trouxe a minha rolha. Não tá aí? Não.
Tá. Vou buscar rapidinho. Peraí. Ensinando aqui para eles, então, quando você vai lá. Ó, eu uso a rolha, eu adaptei a rolha para esse exercício para a gente aumentar a amplitude, né? Porque se eu não... Eu preciso tracionar a minha arcada dentária, tá? Não pode ficar assim, para não desestabilizar a articulação temporomandibular. Então, eu traciono com a rolha, e aí essa entradinha aqui vai ficar bem no cantinho. Na hora que eu for colocar o aparelho dentro da boca, eu preciso apertar, ele vai fazer força para fora. E eu vou fazer força para fechá-lo com o meu bucinador, que é aqui, e zigomático maior. Não pode ter ruga aqui, tá, gente? Qualquer exercício que deu dobra de pele, tá errado. Então, na terapia, quando eu peço para o paciente ir ajudando, então se eu coloco, faço ruga ali, eu vou colocar um transpore, tá? O transpore pode ser um grande aliado. Estava explicando aqui para eles que não pode ter dobra de pele. Então, se comprar em lugar errado, tem que cuidar para segurar com a mão, tá? Uma coisa que é legal, ó, essa ruga aqui, ó, isso aqui é interessante ter. Se a gente olhar essa parte aqui de uma pessoa bem idosa, a gente vai ficando com uma cara... É liso, é. Vai ficar lisinho. E na criança, isso aqui é bem marcadinho. Então, ó, acentuar, puxar isso aqui, a gente alisa aqui para não dar o código de barra e fica com o arco do cupido, né, bem marcadinho. Então, vamos lá. Isso. Aí já tá o outro. Já me deram dica assim, ó, não fica pondo e falando não, que você tem mania de fazer isso. Tem mania de pôr e ficar... Você vai fechar, vai fazer uma boca bem lá pra frente, um bico assim, bem de pato, sentindo, ó, isso daqui alongar. Alongar bastante. Aí você fecha totalmente. Isso, fechou, abriu. Ó, tá dando uma ruguinha bem aqui. Então, tenta puxar um pouquinho, fazer isso aqui com a outra mão, ó. Aí não dá pra ver. Não dá pra ver, né? E só para não marcar, entenderam, gente? Se você faz esse movimento e marca em algum lugar, a gente tem que descobrir um recurso, você com seu terapeuta, seja usar um transpore em cima, o transpore é uma terapia. Já tá? Uhum. A bochecha, como tá subindo, hein, a bochecha. Bochecha na lua. Maravilhoso. Ó. Aqui, ó, a gente vai trabalhando. Todo mundo vai querer saber, quantas séries? 3 séries de 15 repetições de manhã. Nossa, tudo isso? Eu faço muito menos. 3 séries de 15. Foi porque sobe a bochecha, o músculo, né? Ele vai inchando e a gente percebe que você, sabe, as pessoas colocam ácidos e colocam preenchimentos aqui, mas você pode fazer isso com a musculatura. Você vê um homem bombado, você vê o que ele fez aquilo com a musculatura, né? Aquilo incha aqui e fica bonitinho, assim, redondo. E sobe, né? Aquilo que ia cair volta para cima. Exatamente. 15 de 3. 3 séries de 15. 15 vezes, descansa um pouquinho para não esperar lático. Se a gente faz direto até cansar, Tá. sabe, quando Entendi. bumbum, aí sai com dor no bumbum, liberou ácido lático. No Tá. rosto, Começa com uma, no dia seguinte você faz 2, no terceiro dia você faz 3 e fica nisso, não faz demais também. E o ideal, gente, é deixar do lado da escova de dente. Porque aí acordou, vai escovar os dentes, aproveita para fazer. 3 séries de 15 dá menos de 1 minuto, já cronometrei. Então é 1 minuto ali, se quiser fazer 3 vezes por dia, pode fazer. Mas... E para quem não tem o aparelhinho? Quem não tem, pode adaptar com 2 espátulas. Pode colocar as espátulas e ir fazendo com a mão. Só que ela vai ter que controlar a força. Eu não tô sem espátula aqui, podia ter deixado uma espátula, né? Como se fosse. O que é uma espátula? Qualquer pauzinho que você tiver. É isso? Espátulas, tá? Ó. Tá. Faz com o dedo, é ótimo. Bota os 2 dedos ali em paralela.
Hum. Com as bocas de pato, ó. Bem pra frente. E aí tenta fechar a bochecha. E aí vai controlando. Conforme vai ficando mais fácil... Olha, que eu sei, você sabe fazer direito, mas é difícil fazer isso. Não é uma coisa assim que você faz da hora pro dia. Você tem que sentir que isso daqui está empurrando a tua bochecha para dentro e que ao mesmo tempo, quando você chega lá, tem que dar uma subidinha, tem que conseguir subir essa musculatura para cima. Tudo isso sem franzir a boca. Vai treinando que você vai conseguir. Quando a gente começa, todo mundo fica, todos os pacientes ficam apavorados. Carol, o músculo não mexe. Mas isso, gente, é condicionamento. Lembra lá o pavio? Ele aprende a mexer. Com o cãozinho, tem uma via neural, neurônio dando mão para outro neurônio, fez uma via sináptica. Então é uma vida inteira usando a musculatura de um jeito, abusando desse músculo aqui, esse aqui ficando preguiçoso. Quando a gente fala de organização dos músculos faciais, é exatamente para isso, para a gente tirar o trabalho que um está executando demais e distribuir essa força ao longo do dia. Então, por exemplo, quando você vai sentar agora na hora do almoço para mastigar, procura ter uma mastigação lateralizada, bilateral, porque você vai passar 1 hora do seu dia fazendo exercício na hora que você mastiga. Se você mastiga colocando muita tensão aqui, não vai adiantar nada a gente te dar um monte de exercício aqui, sendo que 1 hora por dia, todos os dias, você vai ficar... Vai estar fazendo errado. E você sabe que eu antes de prestar atenção nisso, eu mastigava mais do lado direito. Eu acho, sabe? E aí agora eu presto atenção para puxar a comida para o lado de cá também, enquanto eu estou fazendo, então, enquanto eu estou comendo. E faço bico, faço muito bico. Que também... Tem um autor, um dentista, que é o Moss. Então ele desenvolveu toda uma teoria falando que a boca é a matriz funcional. Então o que significa isso? A maneira como eu utilizo a minha boca vai determinar toda a minha musculatura. Então é super importante estar com a arcada dentária em equilíbrio. É uma questão assim que eu chamo muita atenção. Antes de pensar, sabe, em colocar toxina botulínica, em encher de preenchimento, organiza os dentes, sabe? Ter uma norma oclusão, a oclusão tá boa, porque a musculatura vai acompanhar ali a parte óssea, né? A parte esquelética, os dentes, e aí o resultado vai ser muito mais harmônico. E esses exercícios a gente deu a semana passada, de como é que relaxa esse terço inferior da face aqui todo, fizemos vários exercícios para isso. E agora, ó, vamos fazer mais 2, que vai funcionar como um aquecimento para a gente almoçar depois. O primeiro, a gente vai soltar a mandíbula e vai brincar de balança com ela, ó, para um lado e para o outro, ó. Bem devagarinho. Solta. Uhum. Vai para um lado e para o outro, sabe? Igual, se entrega ao movimento, não força o movimento. Enquanto você faz, eu vou explicar por que é importante. Lembra da criança mastigando, tudo aberto, o velhinho todo preso. Côndilo é aqui a base, o ramo da mandíbula, cavidade glenoide. Eu tenho uma articulação temporomandibular que se movimenta aqui e tem um disco articular. Quando eu realizo mordida, quando eu ponho tensão aqui no meu masseter, que a gente aprendeu a soltar semana passada, eu faço isso aqui no meu côndilo e esses ligamentos ficam muito prejudicados e vai dando ruga de marionete, vai aumentando o bigode chinês, porque vai tendo abaulamento das estruturas ósseas. Quando eu faço esse exercício, eu estou fazendo isso aqui com o meu côndilo, ó. Então esse exercício não é para mexer nada aqui não estou fazendo ginástica para cá. Eu estou tirando o côndilo da cavidade glenoide e aumentando a mobilidade dessas estruturas. Então, por exemplo, esse exercício você pode fazer quando está trabalhando, está ali digitando alguma coisa no computador, está dirigindo. É difícil de fazer isso. Não dá para fazer nada disso que você está falando, não. Você tem que fazer e focar nisso. Quando focar, dá para aproveitar as atividades, para sempre, principalmente antes de almoçar. Quando eu solto isso aqui, deixa cair,
Para um lado e para o outro. Quando eu viro o queixo todo para um lado, eu sinto o masseter aqui, ó, alongar totalmente. Então, ó, alonga, Aham. tá? Alonga aqui. Uma outra variação, que também é um aquecimento para mastigação, que a gente vai malhar a musculatura do rosto pra caramba na hora Comendo. que comer. Então a gente precisa fazer um aquecimento para preparar essa musculatura para ela desempenhar o trabalho de uma maneira mais harmônica possível. Então, ó, um lado encostado no outro, eu vou projetar o meu queixo para frente, para um lado e para o outro, ó. Um, um, um. Voltei. Para frente. Eu tiro aqui, ó, eu desencaixo o côndilo da cavidade glenoide. Para um lado, para o outro. Quanto menos eu mexer aqui, melhor, né? Eu tenho que me concentrar o máximo possível aqui. Para frente, para um lado e para o outro. Sem tensionar o pescoço, né, Carol? O pescoço, super importante manter o pescoço soltinho, né? Pode vir fazendo Sem manobra. parar de respirar também, porque as pessoas param de respirar, vão ficando azul, da cor da minha blusa. Isso, ombro para baixo, né? Ombro bem relaxado. Imagina que tem um corda bem no meio da cabeça, te puxando lá para cima e o ombro para baixo, E cabeça toda vez que tiver tensionado, solta um pouquinho, né? Mexe, fica molinho e tal, e volta para fazer exercício, né? tá, né? Como tá a minha musculatura agora? Como tá o meu rosto? Como tá o meu corpo, né? Para ter essa propriocepção é super importante para a gente perceber as tensões. Aham. Vamos lá. Continuando aqui, papada, né? Por que a papada ela se forma? Existem várias causas da papada. Ou a pessoa está com sobrepeso, tem pessoa que tem pouco osso nessa região e aí a musculatura fica se depositando aqui. Esse músculo aqui é um músculo digástrico. Ele é a base da língua. Quando eu faço isso aqui, eu toco a minha língua. Né? Se você pegar um cadáver e for estudar anatomia, você vai colocar a língua para fora, você vai ver como que a língua, que é só um pedacinho da língua. A língua é um músculo que é bem grandão. Então a gente precisa fortalecer essa musculatura aqui. No dia a dia, quando eu vou engolir, se eu não subo a língua, né, para engolir, o lugar que a língua tem que ficar no dia a dia é na papila palatina. Papila palatina é essa região rugosa atrás dos dentes. Essa aqui. Só que a língua, ela não fica igual uma bailarina fazendo pontinha assim, não. Ela dá uma dobradinha, né? Então, se a gente dividir a língua em 3 partes, o terço anterior fica lá na papila, sem empurrar o dente para frente. Então, ó, a posição em repouso, tô ali, tô trabalhando. Sempre se pergunta, onde tá minha língua agora? Se ela estiver aqui embaixo, ó, ela vai estar flácida e aí essa posição vai contribuir para a gente ter a papada, porque vai ter uma flacidez do músculo digástrico, tá? Outro ponto importante, deglutição. Eu faço em média 2.000 deglutições por dia, né? De acordo com um trabalho aí de uma fonoaudióloga. Só de saliva é mais de 1.000 que a gente engole ao longo, né, de um dia aí. Então, se eu não subo a língua para dar um impulso, então, isso Travou um pouquinho. aqui vai ficando, né, a papada vai aparecendo. Então, Aham. se eu pegar, vou tomar um copo de água, eu posiciono a água em cima da minha língua, e aí vamos comparar o ato de deglutir como se fosse dar de ponta numa piscina. Para eu dar de ponta, eu preciso dar um impulso. Se eu não dou o impulso com a língua, quem que vai dar o impulso? A boca. Aí vai formar o código de barra. Já viu, gente, que engole assim, ó? Usa toda a musculatura, não só o código de barro, mas coloca atenção aqui no pescoço, né? Porque a língua que deveria estar fazendo essa força não fez. Então, só esse movimento, ó, são 2.000 exercícios por dia que a gente faz. Espontaneamente. Se você faz com consciência, né, até você automatizar de maneira adequada, você não vai perder nenhum minuto da sua vida, porque você vai estar engolindo e vai fazer um exercício que vai, né, trazer benefício estético e funcional.
Porque se a pessoa não faz isso... Por isso que se chama reorganização, né? Porque a gente está aprendendo a fazer coisas que a gente faz automaticamente ao longo do dia inteiro, e que se você ficar consciente por um tempo, daqui a pouco isso se mecaniza, fica mecânico na tua forma de ser. Você insere aquilo na tua forma de fazer aquilo que antes você fazia automaticamente, porém equivocadamente. Agora você vai continuar fazendo automaticamente, só que você vai fazer certo porque você se tocou. Olha só, essa questão da deglutição é tão importante. Quando eu me formei, há 20 anos atrás, eu trabalhei em asilo. E aí eu trabalhava lá para ajudar as pessoas ali, né, que tinham uma idade bastante avançada, a engolir. Otorrino, vai fazer o traqueostoma. O que eu fiz aqui? Aí. Não, eu que mexi aqui para tirar o negócio. Quando a gente não sobe a língua para engolir, o digástrico fica flácido e a laringe vai perdendo a mobilidade. Essa musculatura aqui, a gente já vai chegar lá, vai fazer um monte de exercício para cá também, ela precisa estar relaxada e com força suficiente. Se ela tem tensão, ou se eu não subo a minha língua, a laringe também não sobe. Aí o que acontece? A gente tem 2 orifícios ali. E tem a epiglote, que tampa as vias aéreas, para a hora que eu engolir, vou engolir a água. Automaticamente, quando eu vou engolir a água, a laringe inteira sobe, a epiglote vai fechar ali e a água vai para o esôfago, certo? Quando eu tenho tensão, quando a laringe não sobe, e uma das causas da laringe não subir é justamente porque a língua está aqui, o meu digástrico está soltinho, ela fica aberto. Aí, em vez do alimento ir para o esôfago, o alimento vai lá para o pulmão. Aí a pessoa aspira, engasga. Muitos idosos vão a óbito por causa disso. E aí, trabalhar com isso numa idade muito avançada é complicado, porque, como a gente falou na semana passada, são as emoções que vão colocando, né, as amarras aqui na musculatura. Então, é importante entender essas emoções, acolher essas emoções, entender o que seu músculo está te contando para tirar essas tensões. Quando eu ia trabalhar com esses idosos, eu ficava assim, meu Deus, tava uma coisa assim, uma história de vida ou morte, né? Porque se tem que fazer o tratamento, ou morre. E eu falava assim, nossa, a gente deveria aprender isso no jardim da infância. Sabe, a professora lá no jardim da infância devia ensinar as crianças a engolirem, a fazer esse movimento, a organizar a musculatura, igual a gente organiza a postura, né? A postura, ela conta tudo. Então, é só ter consciência de que a língua tem que ficar lá em cima e pronto. Tem que ficar lá em cima e engolir principalmente. Então, põe um copo de água na boca, a água bebe e vê se está fazendo aquele arco com a língua forrando o assoalho da boca de cima, né? O assoalho não, o teto da boca. Não tensão nenhuma aqui no orbicular dos lábios, nem aqui. Por cima, né? Isso, tá? Lembra que engolir é igual dar de ponta na piscina. A gente dá com a língua, nunca com o lábio, nem com o pescoço, com nada. Tá bom. Pega água, vai pra frente do espelho, depois que acabar aqui, e toma água. Se vocês estiverem fazendo assim, ó, vou fazer errado, tá, gente? Eu não tô fazendo força com a língua. Aqui não é pra ter tensão nenhuma, né? Lábio só se encosta, eles encostam um no outro para ter uma pressão intraoral, para eu garantir ali, o reflexo acontece lá nos pilares, então para o reflexo acontecer, eu tenho que ter um vedamento, porque senão eu não tenho força para disparar o reflexo, tá? Tá. É importante. Tá bom. Vou abrir aqui para os comentários, tá? Ativar comentários. Quanto calor para essas bandas. Peraí, você tá aparecendo aí para você? Eu acho que é coisa antiga. Quem tem aparelho ortodôntico, onde que tem para comprar? Aparelho ortodôntico, coloca. Esse aparelho é da Profono. Profono.org.br? .com.br. Profono.com.br. Tá bom. Lá na Profono vai ter um monte de exercitador. Cuidado, gente, que tem um monte de exercitador lá que a gente usa com criança, mas não usa na estética. Tem uns lá, fazer força com lábio, a gente não precisa ganhar força. Quem precisa ganhar é uma criança que tem hipotonicidade. Então a pessoa se empolga, fica comprando um monte de exercitador e vai fazer exercício errado.
Então, raciocínio. Estão perguntando como é que faz para olheiras. O que pode fazer para olheiras? Olha, um conjunto de coisas. Primeiro, entender como que o rim está funcionando. Esse último que a gente acabou de passar, ele é ótimo. Essa região aqui, manter ela totalmente hidratada é importante. Tá? Aumentar a microcirculação local. Os géis quânticos podem ajudar. Tirar batidinhas é bom? É maravilhoso. Tá? E também o transpore, né? O transpore também tá lá no canal, você vai lá ver o transpore, que é aquele esparadrapo transparente que a gente coloca nos locais onde a gente tem mais ruga. Aí o que acontece? O corpo entende que não está indo oxigênio, porque está bloqueado. Não está indo oxigênio, não está entrando oxigênio, ele acha que está tendo um ataque. Então, ele manda oxigênio e manda ácido hialurônico ali para hidratar aquela região, né? Com isso. Outra dica é o gua sha, né? Drenar essa região. A gente pode depois fazer uma aula só de drenagem, de autodrenagem, para prender os pontos, os linfonodos, para onde jogar a sujeira, onde jogar a linfa. Então, quando eu tenho isso aqui, essa região muito escura, eu preciso dar energia para o meu fígado, para o meu rim, principalmente, para jogar aí as sujeiras para fora, tá? Tá muito relacionada a medo, tá, gente? Essa região aqui. Então, entra lá no canal da Maitê, tem a aula de semana passada, para quem tá com essa queixa, faz lá o exercício que a gente fez, que eu garanto que melhora muito. Não, e também esse que a gente fez agora. A gente não fez exercício aqui para baixo também? Essas massagens que... Está relacionado a medo, né? Quando a olheira aparece de maneira forte, assim, tem que trabalhar, né? Se permitir sentir para trabalhar aquela emoção que está aparecendo ali para... Olha... Estão perguntando das bolsas. As bolsas a gente pode fazer massagem, pode fazer o gua sha, que é essa pedra, que também tem lá. Mas fazer os exercícios, porque irriga, né? Você traz sangue para essa região. E o que mais que estão perguntando? Quero muito exercício de drenagem. Tudo isso drena, né, Carol? Então, tem alguns pontos que são super importantes. O principal ponto de drenagem é esse aqui, ó. Então, no dia a dia, eu pressiono muito esse ponto aqui, ó, clavicular, a saboneteira. Só de você fazer isso daqui, ficar pressionando, você está drenando o seu rosto inteiro. E aí a drenagem, ela tem um outro raciocínio, tá? Eu vou abrir alguns linfonodos, esse é o principal. Mas eu vou abrir aqui e aí as manobras, elas vão ser de baixo, de cima para baixo. Quando eu faço manobra de baixo para cima, eu estou indo contra a gravidade. Então eu vou fazer uma manobra bem forte, porque eu estou trabalhando o músculo. Quando eu quero trabalhar a linfa, eu faço um movimento bem superficial. Eu faço assim, ó. E vou jogando tudo pra cá. Isso, perfeito. Quando chego aqui, eu aperto um pouquinho. Faço assim, que é gostoso. Você pega mais área. Liberando a sujeira. Então, quando for drenar o olho, né? Quem tem tanto a bolsa quanto ruga aqui, olheira, drena tudo para esse ponto, para esse ponto e para esse ponto. São os 3 principais pontinhos para a gente mandar a sujeira embora. O transporte a gente compra na farmácia, né, Carol? Geralmente, farmácia não encontra aqui. É mais em casa de produtos médicos, produtos hospitalares, casa do médico. É verdade. Tem fisioterapia. Porque ele é um esparadrapo específico, né? E estão perguntando do gel de babosa. O que é gel de babosa? Gelo de babosa, gelo de babosa. Olha, mas tem uma dica para você ensinar para o pessoal. Você pega a babosa, aí você vai pegar lá o gel da babosa, vai bater com água, vai ficar ali um líquido. Aí você vai colocar na geladeira e fazer gelinho. A babosa, ela é altamente cicatrizante. Então, para eu pegar aquele gelinho e vir fazendo alguns exercícios com aquele gelo, eu vou trabalhar... Beleza. E a babosa já vai ali cicatrizando, tratando. Eu ensinei, Carol, um supositório de babosa. Você tira a babosa, mistura com cúrcuma,
porque a cúrcuma é super cicatrizante, imunizante também. Agora, nessa época, é muito bom comer cúrcuma. Eu hoje tomei um shot de gengibre, peguei o gengibre, cortei ele assim, pequenininho, aí amassei para sair o líquido dele, misturei com um limão inteiro, espremido, botei uma colher de café bem cheia de cúrcuma, botei 15 gotas de própolis, mel e tomei antes da aula. Mas eu ensinei a fazer a babosa e botar na geladeira, porque aí congela. Isso. E com a cúrcuma e usar para quem tem problema no reto. Mas eu nunca tinha pensado em fazer isso de gelo. Então eu boto a babosa misturada com gelo. Mistura bem a babosa com água? Bato no liquidificador, a babosa com a água. Até vai ficar um líquido ali. Deixa bater um tempinho, aí fica bem líquido mesmo. Aí vira gelo. Aí bota e vira, faz um gelinho e passa aquilo lá. Olha a Cláudia Jimenez! E os lábios? O que a gente pode fazer para os lábios? A Cláudia está perguntando. Principalmente tirar a tensão do lábio no dia a dia. E aí o transpore para a gente condicionar essa musculatura, né? Os lábios só se encostam. Então, ó, quando a tensão aumenta aqui, eu aumento aqui também a tensão, né? Eu ponho muita força aqui e o lábio vai indo para dentro. Então, um exercício também, isso aqui, ó. Igual os índios, né? Ó, vai mudando para fora, vai puxando para fora. Super importante manter uma hidratação, cuidado com batom que a gente encontra na farmácia, tem muito chumbo, então é um metal pesado. Para você ver se o seu batom tem chumbo ou não, passa o batom na mão e pega uma coisa de ouro e esfrega. Se ficar preto é porque o batom tem chumbo. E aí não pode usar, claro, porque você vai engolir aquela porcaria. Metal pesado, gente. Olha que desgraça. Tudo tem porcaria e veneno e a gente fica doente e não sabe por quê. Então você pega o batom, passa na mão. Explica de novo. É muito importante. Pega o batom, passa na mão. Aí você vai pegar alguma coisa de ouro e vai esfregar. Se ficar preto, significa que o seu batom tem metal pesado, tem chumbo. Então é melhor não usar. Hoje em dia existem várias marcas veganas, orgânicas, que existem bons, então não precisa usar isso. Eu uso muito o bálsamo da lua da Pachamama. Também, esse aqui é um multifuncional, é para cólica, é para tudo. Eu rolo assim. O lábio hidratado é extremamente importante. Eu não tenho boca nenhuma. Eu nasci, minha boca estava lá. Eu faço muita coisa para soltar, porque ela já não aparece. Então, manter isso aqui hidratado, puxar, tirar a tensão do orbicular dos lábios é super importante. Estou perguntando para essas rugas verticais aqui, como é que faz? Essas rugas a gente precisa condicionar, tá? A principal maneira da gente condicionar a musculatura é a gente fazer igual o trabalho lá que o Pavlov fez com o cãozinho dele, onde ele condicionou. Então, por exemplo, eu coloco o transpore, fico alguns minutos, aí tiro, aí vai ficar dando uma informação que tem alguma coisa te segurando, mas na verdade não vai ter nada te segurando. E aí você tem que falar, conversar com alguém. Essa sensação vai acabar, aí você põe de novo, fica mais alguns minutos, aí tira. Então, esse de tirar e colocar, a gente vai condicionando até que você pare de ficar fazendo esse movimento toda hora para falar. E aí depois usando, né, os exercícios, as manobras, mas vai melhorar com certeza, vai posicionar a musculatura, o cardio, né, o cardio é fazer o movimento, ó, bem rápido. O corpo tem que lembrar que ele pode ficar relaxado. Quando a gente começa a fazer muita ruga no lugar, é porque a gente está tensionando aquilo excessivamente. Então, se você dá para ele tudo... Como é que a meditação funciona para os monges? Eles descobriram que tem toda uma área do cérebro que já está condicionada a ver o mundo com mais tolerância, a saber focar, porque eles exercitam todos os dias. Então, se você todos os dias você faz esses exercícios, ou 3 vezes por semana, o máximo que você puder, o teu corpo vai acordando para aquele estado de coisas. Em vez de ele ficar tensionado como ele está viciado a ser, ele vai lembrar que aquele é o lugar
correto para ele estar, e cada vez mais ele vai para lá espontaneamente, porque você está ensinando ele. Exatamente. Não A é? neurociência explica que a gente tem que aprender a usar mais o cérebro frontal. Se a gente fica usando reptiliano, né, a gente entra num estado de fuga ou luta. Quer dizer, estão me atacando, eu preciso brigar, porque por isso são os haters, né? Eles querem briga, porque usam o cérebro reptiliano. Falta Não, de mas não é presença. só isso que eu estou falando. Eu dei a meditação como um exemplo de que se você exercita, você desenvolve um saber, o teu corpo desenvolve um saber. E aí aquela área fica potencializada. Então, se você mostra para o teu corpo como é que ele é, através da massagem que vai relaxar aquela musculatura, ele vai lembrar que aquele estado é o estado saudável das coisas. E aí ele vai cada vez mais para aquele lugar, né? Com certeza. Estão pedindo para falar do bigode chinês. Gente, volta. Só, de novo que a gente A falou. gente falou, a gente falou, bigode chinês, por favor, nós falamos aqui, depois você vê de novo lá para o início, que eu vou deixar a aula gravada, que agora está acabando, acho que a gente vai acabar, tá? Obrigada, Carol, vou deixar gravadinho aqui, talvez no sábado que vem a gente volte aqui para fazer mais um pouco com vocês, espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravado 24 horas, depois eu coloco lá no meu canal do YouTube, isso fica armazenado lá junto com todas as outras dicas que podem ser super boas para vocês. Procurem a Carol também, é Vida Quântica, @Vida Quântica. Tem muitas dicas que a Carol vai dando com um embasamento científico, não é uma coisa assim qualquer que eu vi o galo cantar e que pode te prejudicar. Então, foi isso, muito obrigada. Não esqueçam de respirar, gente, fiquem em casa, tá? Vai passar, né? Eu falo isso, tenho vontade até de chorar. Olha que maluquice. A gente está tão sensível de ficar nesse estado de coisas assim, diferente, né? Mas, na verdade, a gente está todo mundo, pela primeira vez, nivelados numa mesma situação, assim, que dá uma baita solidão, né, gente? Então, vamos nos ajudar a oferecer o que a gente tem para oferecer. E é isso. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, Maite. Beijo grande.